Nós estamos aqui na casa do Senhor para exaltar, para glorificar o nome dEle. E eu gostaria que você mesmo em casa, aqui no templo, abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo de número 39. Lucas 2, 39. Amém? Gostaria de pedir um favor para os irmãos acender tanto a luz da galeria, como aqui também na frente. Lucas, capítulo de número 2. Amém? Versículo 39 diz assim: após cumprir todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas ficou Jesus para trás, em Jerusalém, sem que os seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam-no no templo, sentado sobre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiraram do seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuram? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas as coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos aqui no templo para adorar e bendizer ao Teu nome. Os Teus filhos, Senhor, também que estão em casa, que o Senhor venha abençoar conforme o Teu Espírito Santo tem direcionado a minha vida, que essa palavra venha exortar, venha consolar e edificar a cada coração, em nome de Jesus. O texto ele dá uma boa introdução para mim e para você, a respeito do crescimento da vida de Jesus nos evangelhos. Eu não posso falar apenas que Lucas se refere nitidamente a todas as coisas que eu estou falando aqui. Jesus cresceu, desenvolveu em todos os evangelhos, embora alguns evangelhos não relatam como Lucas relata aqui. Lucas, ele era um dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo e outros demais também. Ele fala a Teófilo a respeito daquilo que naquele período tinha acontecido, coisas extraordinárias em que o nosso Jesus tinha realizado na face da terra. E ele, se você notar nos evangelhos, ele é o único autor que acaba falando a respeito da infância de Jesus em alguns detalhes. Por quê? Porque Jesus se revelou para toda a humanidade. E nesse texto, lemos que era habitual a família irem para Jerusalém, principalmente na Páscoa, para a celebração da Páscoa
em que se apresentava um cordeiro, ou conforme a condição de cada família. E os pais de Jesus, José e Maria, não eram diferentes. Embora eles fossem de uma região pobre, da aldeia de Nazaré, uma região de, poderíamos dizer assim, de periferia, eles foram também a Jerusalém. Tinha esse propósito no seu coração, todo israelita tinha esse propósito. E nós vemos que na história, e é costume hoje entre as celebrações judaicas, uma criança, os pais têm por hábito, costume, de levar uma criança ao templo. Tem até um ditado entre eles, levando a criança nos braços para se apresentar ao Senhor. Tem esse ditado popular. E diz a Sagrada Escritura que Pedro, todos os discípulos, eles também foram apresentados ao Senhor. Também tinha esse hábito. Jesus deu o exemplo para que os seus seguidores seguissem o seu exemplo também. Mas a Bíblia diz, e a história diz, que era costume fazer isso. E quando um jovem, vamos dizer assim, um pré-adolescente, atingia a idade, principalmente homem, ele atingisse a idade de 12 anos, ele teria que ir ao templo a aprender da lei. Porque para o judeu, começava o processo de uma vida adulta a partir do momento que a criança ou o pré-adolescente, na linguagem de hoje, completasse 12 anos. Aí ele se tornava filho da lei, isto é, ele aprendia os princípios da lei, desde o Pentateuco, dos profetas e dos livros de sabedoria. Ele aprendia isso. O próprio Jesus relatou sobre esse aprendizado, o que se cumpriu na vida dele, lá no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 24, em que ele se refere salmos, profetas e lei. Se cumpriu na vida de Cristo. E pela tradição rabínica, ele, Jesus, seguiu todo esse processo. E a partir dos 12 anos, os pais colocavam numa escola até se formar aos 16 anos. Parece que é a mesma estrutura que nós temos hoje, não é diferente. Mas eu quero pensar com você, numa etapa de crescimento, na vida de Jesus, num crescimento de uma estrutura familiar, social e religiosa. Porque não é diferente hoje. Nós estamos, nesta data, comemorando o Dia dos Pais. E Jesus é o maior exemplo de uma construção familiar, em que ele passou em todo o processo, nasceu da Virgem Maria, e por todo esse processo, chegou à vida adulta, aos 30 anos de idade. Ele esperou dos 12 até os 30 anos, 18 anos, num silêncio, exercendo uma profissão, e depois ele se manifestou como Messias. Mas antes de que você mantesse sua Bíblia aberta aí, principalmente no versículo 52, e queremos meditar nesse versículo, que Jesus, em todo esse processo, passou nessa etapa, e essa etapa de crescimento, de desenvolvimento da vida de Jesus, é um exemplo para mim e para você. Por quê? Da importância que eu e você temos que estar crescendo, desenvolvendo. É importante isso, deixar bem claro. Nós como igreja, nós como seres humanos, temos que crescer. Tem esse processo de um crescimento gradual. E quero deixar bem claro aqui nesse texto, e dizer para os irmãos, que quase mais ou menos uns 3 séculos, houve alguns concílios que tinham uma dificuldade em entender os anos ocultos. Obrigado.
os anos ocultos de Jesus, desses 8 anos. E foi criando-se algumas teorias e até heresias. Uma delas é que Jesus aparentava ser humano, mas não era. Não existia a matéria Jesus, corpo físico. Isto veio do docentismo. Ele aparentava, a Bíblia não fala isso. E o Verbo encarnou entre nós. E tinha uma outra teoria também, isso é mais próximo do século 19 e 20, em que esse período que Jesus ficou em silêncio, 18 anos, ele foi para a Índia e foi aprender as religiões orientais e foi aprender sobre o budismo e etc. Mentira também. Porque o relato bíblico não descreve para onde Jesus foi, mas nós cremos como igreja que nesse período de 18 anos ele ficou em Nazaré, não saiu dali, porque após a manifestação que ele tem como Messias, ele lendo a Escritura, todo mundo conhecia ele. Não é este o filho de Maria? Não é este o filho de Maria? Não é este? Não está entre nós os seus irmãos? Jesus esperou o tempo determinado para se manifestar. E nós vemos no texto, e mantenha a sua Bíblia aberta aí, olhe na sua Bíblia aí, a minha versão é a Nova Versão Transformadora, ela difere um pouquinho. Diz o texto que Jesus crescia. Há um crescimento em Jesus. E podemos comparar esse texto com o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 26, que diz assim: enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Essa expressão de crescimento, que ele crescia, é uma expressão de aumentar, avançar. Jesus, ele avançava conforme cada etapa da sua vida. Isso traz para mim e para você o seguinte: Jesus, como 100% homem e 100% Deus, ele desenvolveu aspectos físicos, intelectuais, sociais e principalmente espirituais. O Filho de Deus esperou todo o processo para que viesse a ter esse avanço, desenvolver. Imagine só Jesus, vamos citar aqui hipoteticamente, se ele como bebê falasse assim: eu sou o Messias, ninguém acreditaria. E se ele falasse aos 12 anos: eu sou o Messias, ninguém acreditaria. Ele esperou o tempo exato para se manifestar como Messias. Há uma ideia que tem, e que Jesus não sabia que ele era o Messias. Isso é mentira, porque todo o propósito, ele veio, diz que ele veio segundo a lei, nascido por mulher, está lá em Gálatas. Havia um propósito, e ele entendia isso. O Deus Todo-Poderoso entendia isso. Ele entendia todo esse processo de desenvolvimento, que tem que avançar, que tem que crescer, que tem que evoluir. Nós temos que desenvolver também. Se o próprio Deus encarnou, viveu como ser humano, e esperou todo o processo na vida dele, nós também temos que esperar alguns processos na nossa vida, porque queimamos etapas. A psicologia, a sociologia define um homem como um ser psico, biosocial. Todo ser humano tem esse desenvolvimento de mente, biológico e sociológico. O ser humano ele se desenvolve. O ser humano ele precisa se relacionar. É por isso, irmãos, não sou perito na área. O que eu posso falar daquilo que eu aprendo com as ciências humanas. Todo ser humano, desde a sua infância, ele precisa de contatos. Ele precisa se desenvolver. Ele precisa entender que existem parâmetros. Deus criou macho e fêmea.
homem e mulher. Deus criou parâmetros na sociedade, embora a sociedade não entenda isso. Não existe outra forma. Alguns já dizem assim, não existe outra forma, o resto é gambiarra. E é verdade mesmo. É gambiarra. O que Deus planejou ao ser humano é construir uma família. E Jesus desenvolveu isso. Ele teve todo esse desenvolvimento. Ele entendeu que tinha que avançar por etapas. Isto me ensina que em cada fase da minha e da sua vida, nós temos que esperar o desenvolvimento. Isso me ensina. Porque Jesus ele esperou o sentido amplo. Ele crescia, ele aumentava, ele se desenvolvia. Nós devemos sempre avançar, amém? Nós devemos sempre seguir o exemplo de Jesus para a nossa vida. Se um menino de 12 anos, preste bem atenção, eu não quero entrar aqui em detalhes, mas só citar uma coisa. Um menino de 12 anos, pelo menos, ele sabia mais de 2.000 versículos do Pentateuco. Pelo menos. Aí vamos pegar, nós vivemos no contexto judaico-cristão. Olha como é importante nós ensinarmos os nossos filhos a amar a palavra de Deus. Às vezes estamos ensinando os nossos filhos a amar, a desenvolver, mais em séries da Netflix, eles sabem muito mais do que vai acontecer em detalhes do que textos bíblicos. Nós, como pais, como seres humanos, seguindo o exemplo de Jesus, temos que esperar cada etapa, não ultrapassar, mas temos que ensinar. Porque para eu crescer, eu tenho que gravar 3 palavrinhas no meu coração. 3 palavras. Eu devo querer crescer. Você quer crescer? Tem que querer. Você não pode ser sempre a mesma pessoa. Além de querer, você tem que decidir crescer. Você tem que falar no seu coração: eu quero, agora eu decido. Não fique esperando pelos outros para crescer. Decida. Depois, desenvolva. Não podemos mais parar no tempo. Jesus ensinou para mim e para você que nós temos que buscar sempre um avanço, sempre, sempre, em tudo. Olha para a tecnologia, olha para o desenvolvimento. A palavra de Deus, ela continua sendo pregada, sendo anunciada. Hoje nós temos mais facilidade que antigamente, em muitas coisas, mas devemos tomar o cuidado que isso venha tomar o nosso coração. Eu tenho que avançar, eu tenho que crescer. Antigamente não tinha bateria na igreja, antigamente não tinha contrabaixo na igreja, e etc. Hoje temos uma facilidade, irmãos, de ter instrumentos aqui que nos ajudam a louvar o Senhor. Eu estou pregando aqui, não é que me tornei liberal porque eu estou pregando notebook. Futuramente estou orando para ganhar ou comprar um tablet. Porque é importante, irmãos, nós crescemos. Eu me lembro que no início do ministério era contra isso. Aí você vai tomando algumas bordoadas da vida e vai aprendendo. Nós temos que crescer. Porque o ser humano, ele precisa avançar, ele precisa desenvolver. A igreja, ela não pode parar. Eu falei esses tempos atrás aqui, a igreja ela não é estagnada, a igreja ela é dinâmica. Jesus cresceu, ele avançou. Hoje eu não posso me empolgar gritando muito não, porque a garganta está muito boa. Mas vocês estão me ouvindo bem, amém? Jesus avançou, ele cresceu. E a Bíblia declara olha na sua Bíblia aí, você que está no tempo, em sabedoria. Sabedoria
Tinha 3 processos aqui que acontecia na instrução rabínica. Primeiro, conhecimento da lei. O menino, a família, tinha que conhecer a lei. Tinha que conhecer a palavra. O saber, o conhecimento aqui é da lei. Jesus crescia de maneira intelectual, mas também conhecia a lei. Recitavam a lei. Eu e você temos que conhecer a palavra de Deus em sua verdadeira essência. Não apenas citar versículos conhecidos. A Bíblia, ela tem que ser lida em casa, fora de casa, ela tem que ser aplicada. Irmãos, nunca numa geração viu-se tantas pessoas analfabetas de Bíblia. Não conhece Bíblia. Se mandar abrir em Sofonias, pensa que é um cantor, ou um órgão, ou algum instrumento. Abacuque, que é isso? Onde está isso? Amós, não sei, nunca vi falar. Filemão, deve ser filé mignon. Temos que conhecer a palavra de Deus, irmãos. Não sou desse tempo, talvez o presbítero Clodoaldo, estou brincando aqui, cantava aquela música, lembra? Gênesis, Apocalipse, e até chegando lá, tinha uma musiquinha, irmãos. Tem. Sabedoria, conhecimento da palavra. Comece a repensar os seus princípios. A Bíblia fala que nós temos que seguir o Mestre. Por isso, irmãos, que existe tanta gente confusa no meio evangélico. Existe. Eu sou apaixonado por alguns hinos, mas eu tenho me preocupado com alguns hinos que têm a centralidade do homem, não em Deus. Mas também eu não vou entrar no extremo, que alguns dizem que só tem que cantar versículos bíblicos. Eu também não entro nesse extremo. Eu acredito que Deus inspira pessoas. Porém, nós temos que tomar alguns cuidados. Entender a palavra de Deus é aplicar a palavra de Deus no nosso coração. E ele continua, uma vida piedosa, quem adquire essa sabedoria? E Jesus é o maior exemplo. Você vê, né, na vida de Jesus. Jesus precisava orar, irmãos, mas ele orava. Ele se afastava das pessoas, porque ele adquiriu conhecimento naquele período, para aplicar. Ele tinha uma vida piedosa. Ele sabia separar o sagrado do profano. Ele estava diante das pessoas que viviam no pecado, mas se não se contaminava com o pecado, porque o autor em Hebreus fala que ele não pecou. Hoje nós temos que tomar esse cuidado. Pode isso? A sua consciência que manda pelo Espírito Santo de Deus que vai te orientar. Porque tem gente que ama regras, né? Mas ele mesmo vive as regras. Não entende a graça, não entende a misericórdia. Só gosta de lei, mas não entende a graça. Mas nessa palavra aqui eu não estou falando de passar a mão no pecado, não. Pecado existe, eu peco, você peca, mas nós temos um advogado que se chama Jesus. O Espírito Santo nos conduz lá. Nós devemos produzir em nós um conhecimento humano, sim, mas principalmente divino, das coisas de Deus. Ensinar as coisas de Deus. Ensinar. Mas o mundo ensina coisas, e quando eu falo mundo, irmãos, eu estou falando de sistema, ideologias. Vai ensinar para você coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas você tem que aprender. Não, esse aqui eu não quero saber. Eu lembro de um jovem que, daqueles bem radical, em nossa sala de aula, na escola, tudo que o professor falava, isso é heresia. Ele não tá, ali não tem nada a ver com isso, irmãos.
O contexto não tem nada a ver com isso. Nós temos que saber o momento certo até de nos posicionarmos. Porque Jesus, ele prova o texto que ele cresceu em sabedoria. O mestre nos ensinou cada etapa da nossa vida para crescer e desenvolver. E ele diz assim, em estatura. Ele esperou as fases da vida dele para provar para você e para mim. Para provar para você e para mim a cada fase de crescimento, para amadurecer e se tornar maduro. Há fases. Há fases que você ainda não cresceu. Há um crescimento espiritual. Eu e você temos que crescer espiritualmente. Não podemos, irmãos, viver o restante da nossa vida aqui nesta terra sendo dependente espiritual de alguém. Eu entendo, irmãos, que tem pessoas que precisam entender isso. Por quê? Eu não posso viver sendo consumidor de culto. A Bíblia me chama para ser discípulo. Não sou contra, entenda a minha palavra. O discípulo, ele multiplica, ele cresce, ele forma outros discípulos. Mas nós temos que tomar o cuidado de se tornar consumidores de culto, em que eu adquiro uma sabedoria, um conhecimento, mas eu não produzo, eu continuo sendo menino na fé. O crescimento gera um crescimento espiritual. Eu cresço espiritualmente, aí depois eu amadureço. E amadurecendo, eu me torno maduro. Eu passo de um novo convertido a um discípulo, porque eu sou seguidor do mestre. Eu não sou apenas alguém que está no processo. E não me torno um discípulo. O grande problema que nós vivemos hoje, irmãos, é que eu tenho que aprender a ser discípulo. Discípulo multiplica. Discípulo, ele não apenas consome, ele multiplica. Eu entendo, mestre. Por quê? Porque eu gero fruto de maturidade. E espero cada momento da minha vida. Não adianta você passar adiante do processo que Deus tem para você. Deixa cada tempo. Deixa cada tempo. Até você criar maturidade. Porque tudo na vida tem um processo, irmãos. Tudo. Tem gente que quer antecipar o processo e dá coisa errada. Por que Jesus, irmãos, começa a pensar comigo, ele se manifestou aos 30 anos? Porque ele esperou o tempo determinado das coisas. Embora foi perseguido, aconteceu tudo com ele, mas ele formou discípulos. Eu e você temos que esperar o processo de Deus na nossa vida. Não antecipe, comece a orar, comece a pedir direção de Deus, para que o processo de Deus seja na sua vida. Ah, mas eu quero rápido. Não, tem cada momento. A cada momento, para eu crescer, para eu desenvolver. Nós vemos isso. Ele criou essa estatura, porque ele aprendeu cada fase da vida dele. Teve uma época, irmãos, que a igreja, toda pessoa que se convertia ao Senhor, colocava a pessoa já para testemunhar, e às vezes um artista aí famoso colocava, e já carimbava ele como pastor, já ungia, já colocava para pregar, e ele nunca tinha passado pelo processo de discipulado. E vi muitas pessoas, talvez alguns irmãos conheçam aqui, pessoas que começaram bem, se converteram, você viu que era uma pessoa temente a Deus, mas não tinha o processo de amadurecer, para depois se tornar maduro, um bom discípulo, porque ninguém o discipulou, ninguém o instruiu. Claro, tem alguns que não queriam ouvir, como eu e você temos que entender, para amadurecer, se tornar maduro, que existem esses processos, para eu crescer. Eu não posso viver escandalizando com tudo que acontece na igreja evangélica. Às vezes as mídias sociais falam de alguém, de um pastor ou de um cantor. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que tornar um cristão maduro. Ai, a igreja, não sabia que a igreja acontecia isso.
É porque tem um monte de pecador aqui. E cada um está passando num processo diferente para crescer. Ai, eu gostaria que aquela pessoa amadurecesse rápido. Deixa Deus trabalhar, você não é o Espírito Santo. Porque tem gente que tem a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele quer ser a quarta pessoa. Quem convence, quem muda é o Espírito Santo do Senhor. E Jesus passou por todo esse processo. E diz a Bíblia, depois da questão de estatura, e no favor de Deus e das pessoas. A palavra favor, em algumas versões está graça, ele alcançou a bondade de Deus e com as pessoas. Preste atenção. Você é bom? É difícil responder isso, né? É Deus que vai falar que você é bom. Fico maravilhado da declaração do anjo para Daniel. Deus que fala que você é bom. Mas isso não está dizendo que eu e você não devemos elogiar as pessoas. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu devo elogiar as pessoas. Se Ele alcançou esse favor, essa graça divina, essa alegria que as pessoas sentiam a estar com aquele menino. Aquele menino respondeu aos doutores. Eles ficaram, diz o texto, ficaram sem respostas, extasiados, perplexos. Tamanha sabedoria que Jesus tinha. Não era comum. Mas o texto diz que a bondade de Deus também está ao nosso favor. Se você crê em Jesus, a bondade de Deus está em nosso favor. E alcançaremos a bondade de Deus ao nosso favor nesta sociedade com nossas ações. As pessoas vão ver em nós as ações de Deus, a graça de Deus. Por isso que, irmãos, quando você está sendo perseguido, ore. Há momento de você não se defender. A W. Tozer fala muito bem isso. Há momento de você ficar calado. Deixa Deus te defender lá no trabalho, diante de sua família, que alguma coisa aconteceu, porque a bondade de Deus alcançou a minha vida e a sua vida, e vai alcançar essas pessoas, e vai abrir a mente dessas pessoas. O favor de Deus nos alcançou pela sua misericórdia. E é por isso que alcançaremos mais e mais pessoas pelos bons exemplos, as boas obras. Nunca, irmãos, faça isso. Eu e você, pagar o mal com mal. Olhe para Jesus que Ele fez. Há um momento que Jesus está para ser crucificado, julgado. Vão à noite, chegam os soldados, e Jesus cita assim: eu estive com vocês nas sinagogas, curando, todo o templo eu estava com vocês, por que vocês estão me tratando eu como um bandido? Como um malfeitor? Mas Jesus olha para eles e fala assim: é para cumprir-se as Escrituras. Eu não vou fugir do propósito para cada um de vocês. Mesmo vocês, Jesus está falando assim literalmente, mesmo vocês que estão me perseguindo, que estão me condenando, eu vou morrer por vocês. Ele entendeu o propósito, sempre. Porque, como homem, ele entendeu a humanidade. O próprio Deus encarnou aqui, entendeu a humanidade e não pagou o mal com o mal. Nós conhecemos um discípulo que é um discípulo amado.
chamado João. Mas João teve o seu momento de ira, de revolta. Diz a Bíblia que eles foram pedir permissão, passar pela terra dos samaritanos. Os samaritanos não permitiram que eles passassem. Aí João chega e fala assim, que a Bíblia fala que ele é o discípulo amado. Jesus. Vou usar uma linguagem aqui de hoje. O negócio ficou estreito lá, eles não deixaram ele passar não. Vamos fazer que nem Elias lá fez, orou e caiu fogo do céu e mata toda aquela cambada lá. Jesus olha para ele e fala assim para eles: o meu propósito não foi esse e não é esse. Não é pagar mal com mal. Você não sabe o espírito que eu tenho e que eu quero distribuir esse espírito em vocês, de ser bondoso, misericordioso, assim como eu amei a humanidade. Façam isso. Mas tem uns irmãos que vivem em guerra. A Bíblia nos recomenda: tem que alcançar o favor de Deus, e alcançaremos o favor das pessoas. Meus queridos irmãos, quero encerrar contando algo que aconteceu em minha vida. Pastoreava uma igreja em que várias vezes os nossos vizinhos, eles chamavam a prefeitura, o fiscal, por causa do som alto. E quando já estavam no processo já de recebermos a multa, e tínhamos que ir lá na prefeitura, eu fui na prefeitura, resolvi essas questões. Eu me lembro que eu estacionei meu carro, e quando pisei no pátio da igreja, o Espírito Santo falou para mim assim, desse jeito, irmãos: você não prega o amor? Por que seu coração está bravo com eles? Deus não fala isso com a gente, irmãos? Vai lá, bate palma, eles vão te atender, você vai lá orar por eles. Irmãos, eu fiz isso. Bati palma, e era um casal homoafetivo. Fui na casa deles, pedi perdão em nome da igreja, e eles tiraram o pedido de multa. E além do mais, irmãos, claro que eu não abençoei o relacionamento, mas eu pedi perdão. Mas eu fui lá, irmãos, e eles tiraram o pedido de multa e ainda abençoaram a igreja com 2 cestas básicas, irmãos. Deus faz isso, irmãos. Quando nós alcançamos a bondade de Deus, alcançamos o favor dos homens. Eu sempre li esse texto e falei: como que Jesus alcançou isso das pessoas? É quando as pessoas veem em você a diferença. E é interessante que eu fiz a oração, tudo nós choramos. E Deus se manifestou ali. Não sei se eles se converteram, mas alguma coisa ficou ali no coração deles. A nossa vida tem que seguir os passos de Jesus. Temos que crescer como Ele em todas as áreas, irmãos, humanas. Você não está sempre certo. Todo o crescimento ele tem que ser intelectual, social e principalmente espiritual. Temos que ser como Jesus, buscar sabedoria para ter maturidade e seguir cada etapa para crescer, para desenvolver, para alcançar os favores divinos, sendo expressos em nossas ações. Devemos ser o exemplo como Jesus fez. E agora esse momento que eu orará por você, pela sua vida. E quero dizer que você talvez pense nesse dia, por ser dia dos pais: meu pai nunca foi um exemplo, pastor, mas você perdoou ele. Jesus é o maior exemplo, mas cobra de mim para você sermos exemplo, para crescermos. E como a gente, aqui em particular, tem muitos pais aqui, como a gente cresce como pai?
como a gente aprende algumas coisas com o filho. Aprende muita coisa. Uma compreensão diferenciada. Imagine mais a mãe, que tem essa questão mais de tato, amorosa, de estar sempre mais antenada em algumas coisas, mais do que o pai. Mas o pai também ama. E o meu Deus e o seu Deus te ama. Assim como cada etapa da vida de Jesus tem que ser uma etapa na minha e na sua vida. Espere um momento para avançar. Não se precipite. Em todos os estágios da sua vida, deixe o Espírito Santo de Deus te orientar. Como diz o ditado popular, não dê um passo maior que a... Espere Deus. Vamos colocar em pé. Você em casa. Pai, em nome de Jesus,